Mas vamos lá, porque a gente está assim, em plena convulsão bolsonarista em frente aos quartéis, a extrema-direita se organizando no Brasil, e a gente tem aqui hoje um dos grandes estudiosos sobre extrema-direita no Brasil, que é o Renato Judes, professor de filosofia e especialista no estudo aí da extrema-direita brasileira. Renato, muito bom dia, Judes. Bom dia, bom dia. Até como o tema estava sendo a roupa da Janja, quero mostrar minha camisa do Índio Capilé, o clube Aimoré de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, quero ver se a Globo vai noticiar quanto que custa aí minha camiseta do glorioso Índio Capilé. Pô, que legal. Vem cá, o Índio Capilé é um time de São Leopoldo. É o Aimoré, cujo o símbolo é o Índio Capilé. Então ele é o nome do clube é Aimoré. E essa estrela solitária aí, o que? Que ele já foi campeão gaúcho, é isso? É lá de... Putz, o ano agora tu vai me pegar. Porque é comemorativo de algum título antes da Segunda Guerra Mundial, provavelmente. Falando em bolsonarista, né? Mas você é gremista também, pelo jeito que eu estou vendo uma bandeira ali do Grêmio. Então você é Mafene, dois gremistas aqui hoje, então, é isso? Sou gremista e assim, ó, vou até mostrar que a bandeira não é do Inter. Às vezes nos meus vídeos perguntam se é do Inter, não, é MST. É o vermelho único que pode politicamente aqui em casa, daí é vermelho politicamente, mas fora isso, não pode. E você está falando direto de São Leopoldo? Você tá em São Leopoldo, é isso? Não, sou de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre? Então tá bom. Sou um grande apoiador dos times menores. Eu também acho massa. No Internacional. É o único time menor de Porto Alegre da região que eu não apoio. Tá bom. Espero que você apoie o meu Bahia, né? Que é um time. Sim, pô. Não é um time menor, né? Mas não é um time, não faz parte das estrelas do Sul, Sudeste, mas é uma grande potência aqui no Nordeste. Leandro, aqui não, né, do Brasil. Só para te dizer que em 88, quando era criança, 89, eu ouvi meu pai cantando em casa, um grande gremista cantando, eu queria ser o Tetra e o Bahia não deixou. Ai, bobô, ai, bobó. Quero que os gremistas cantavam para os colorados que o Bahia ganhou do Inter. Eu não estava na final em Porto Alegre, porque eu não tive dinheiro para ir, mas eu fui no primeiro jogo na Fonte Nova, que foi a coisa mais impressionante que eu vi em futebol em toda a minha vida, porque tinham 100 mil pessoas na Fonte Nova. O estádio cabia 80, 100 mil pessoas, o estádio tremia como um terremoto, e o Bahia ganhou de virada, 2-1 do Inter. Foi a coisa mais louca que eu participei de futebol até hoje me arrepio só de lembrar daquele jogo fantástico. Depois empatou em Porto Alegre e nós levamos a Copa do Brasil em Campeonato Brasileiro em 1988, mas o jogo foi até em 89. Mas é isso então, Júlio, deixa eu sair um pouquinho do futebol. Eu queria aproveitar a sua presença, né? Foi muito legal você ter aceito o nosso convite. Eu tenho falado muito, tenho escrito muito, a gente tem debatido muito, eu, Mafê e vários candidatos, sobre esse fenômeno da extrema-direita no Brasil, no mundo, mas particularmente na extrema-direita, de que acabou virando mesmo um fenômeno de massas ligados ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, e está muito difícil haver um grau de dispersão nisso, né? Querendo ou não, há uma organização que chama a atenção da gente, e eles estão hoje em frente aos quartéis do Brasil todo, mobilizados, organizados, financiados, e eu queria que você nos ajudasse a decifrar um pouco esse enigma, né? O que é essa extrema-direita? Primeiro, o que é o seu estudo sobre extrema-direita e como é que se insere a extrema-direita nessa sua percepção? Por favor. Então, a extrema-direita ela tem vários fatores, e aí eu concordo contigo, até foi uma polêmica recente em redes sociais, não sei de onde vem isso, mas de não chamar bolsonarismo de bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno brasileiro, principalmente a partir ali dos 2013 em diante, né, que quando ele vai começar a ser chancelado pela direita organizada em torno do Olavo de Carvalho, mas é um fenômeno brasileiro específico. Entretanto, guarda algumas similitudes com o fascismo histórico, com o nazismo, assim, eu até tenho um vídeo no qual eu comento apenas 15 coincidências entre o bolsonarismo e o nazismo, tem muito mais, eu podia passar um dia falando, porque o que eu sempre digo é que o bolsonarismo ele não é metaforicamente fascista e nem metaforicamente próximo ao nazismo, ele é uma versão verde e amarelo, e ele tem características, e aí vem a minha pesquisa, como eu venho da filosofia, do campo da filosofia, eu investigo a extrema-direita
como formação de subjetividade e afetos. Então, não é ligado, sim, historicamente, aos movimentos que ocorreram nos anos 30 e 40, mas eu olho por uma perspectiva de como que as pessoas são capturadas em seus afetos, em seus valores pelo fascismo. E para isso, eu recorro a alguns referenciais. Um que eu fiz um vídeo há pouco tempo falando na minha pesquisa e que em algumas redes viralizou bastante, é sobre a perspectiva do psicanalista William Reich, que analisou o fascismo lá em 1933. O que tem de parecido? Bom, eu acho que tem 2 pontos que nos ajudam a entender o bolsonarismo, que é a captura libidinal, que ele vai dizer, bom, a libido, para quem não sabe, na psicanálise é uma energia da ordem de autopreservação que se torna, com o passar da obra do Freud, como uma energia sexual. Então, a repressão, a retenção e a própria projeção de uma libido no campo social, e a política é o investimento do desejo de cada um de nós, isso é uma coisa que o Reich vai mostrar lá, tem uma captura libidinal de um lado e do outro uma captura religiosa. É quase um expediente religioso. Então, essas mobilizações que eu tenho chamado de micareta nazista verde e amarelo, porque é uma micareta de pensionistas e principalmente pessoas capturadas que estão ligadas a esse afeto militar, ele tem uma série de vetores, mas é muito difícil conversar e dialogar e mostrar racionalidade nesse caso, porque eles estão capturados pela libido, pela religiosidade, por outra coisa muito importante que a gente tem que entender. Embora o fascismo e suas modulações ao redor do mundo, porque o fascismo trumpista é diferente do fascismo brasileiro bolsonarista. O fascismo, embora ele seja reacionário, conservador, ele é um expediente revolucionário. O que eu quero dizer com isso? Ele parte de uma insatisfação e de uma vontade de mudança que é capturada. O fascismo histórico foi assim. O fascismo é uma resposta ao medo de uma internacionalização da Revolução Russa comunista. Há um medo e há uma captura. Não por acaso, nos anos 20, os empresários começam a financiar Mussolini e o empresariado alemão financia Hitler. Há uma captura desse expediente de insatisfação. O que tem de novo no nosso caso? Bom, a gente tem um sistema econômico diferente, que é o neoliberalismo. A gente tem uma destruição dos laços comunitários, e aí, para mim, tem um vetor que explica muito essa galera no arredar o pé, porque o neoliberalismo ele nos torna empreendedores de nós mesmos, individualistas. Nós estamos competidos todos uns contra os outros. Nesse rescaldo, o neofascismo dá um senso de comunidade. Então, esses sujeitos que estão alucinando na frente do quartel, eles se sentem parte de um grupo, parte de uma comunidade. Eles têm um laço. E esse laço, que foi destruído pelo neoliberalismo, e o neofascismo serve, na minha pesquisa, na minha perspectiva, como uma resposta do próprio capitalismo neoliberal para manter o status da coisa funcionando, ele faz o que eu chamo de psicologia de seita. Eles entendem que é nós versus eles. O eles somos todos nós, a sociedade civil que não compactua. Segunda coisa que eles fazem de seita, eles não aceitam nada que venha de fora de alguma fonte que eles consideram de antemão confiável. Então, argumentação que venha de nós, que venha da mídia, que venha de qualquer lugar que eles não estão dentro do circuito de validação deles, não tem penetrabilidade. Eles constituem um sistema, um grupo fechado, com valores fechados, que só aceitam sujeitos que são validados. Então é muito difícil, porque se por um lado eles não aceitam o que vem de fora, e por outro eles são capturados em seus afetos, no sentido de... O fascismo ele representa o quê? Ele representa uma guerra santa, basicamente. Eles acreditam que eles estão purificando a nação, eles acreditam que eles têm uma missão maior, que eles são os bons, que eles são os salvadores da pátria, que eles estão lutando contra um grande sistema, e isso é uma característica do neofascismo contemporâneo, a crença de que eles fazem parte de um jogo no qual eles estão livrando a nação de um grande sistema. Vocês podem ver que todos os discursos bolsonaristas nos grupos internos têm a ver com um sistema, é o STF que está macumunado com a grande mídia que está tentando controlar eles. O elemento teoria da conspiração é muito forte para criar esse laço de seita entre eles. E isso já está lá enunciado no que para mim é a cabeça da hidra brasileira, pelo menos, que é o Olavo de Carvalho. Lá quando ele começa os cursos em 2004, curso online de filosofia, ele forma essa noção de nós, os inteligentes, os iluminados, versus eles, que são os marxistas, a universidade, a mídia. Claro que há muitos vetores aqui a se considerar, mas
Resumidamente, é tão difícil a gente demover esse grupo de lá porque eles estão capturados em seus afetos, em suas subjetividades, numa noção de seita fechada, e que tudo que vem de fora não vale, é enganação, é complô. Então, uma coisa paranoica, uma coisa basicamente de grupelho religioso. Assim, grosso modo, dessa coisa muito fechada que eles têm. Então, é muito difícil a gente achar um caminho, e aí eu tenho falado de projetos de desfascistização, eu tenho estudado muito como que foram os programas educacionais pós-Segunda Guerra Mundial na Alemanha, na Áustria, em países que sofreram em seu território, para entender como que a gente consegue encontrar caminhos para começar a desfazer essa cross, eu chamo de cross, um circuito de afetos, como o professor Safatli chama, um circuito de afetos fechado e duro, que é o fascismo na ordem subjetiva, intelectual, mesmo da ordem do conhecimento, né, que eles constituem um mundo narrativo totalmente, às vezes, descolado, é uma dissonância cognitiva generalizada. Às vezes, fatos básicos como a Terra ser um geóide redondo ou arredondado é algo que, para eles, não é um fato. E isso faz parte de uma agenda política maior, assim, até posso, se quiserem, depois eu falo um pouco mais de como isso é orquestrado intelectualmente como agenda de destruição de fatos comuns sobre o mundo, né? Renato, você falou uma coisa interessante, cada vez mais a discussão sobre fascismo no Brasil, o bolsonarismo, ela nos remete a discussão muito mais antigas. Acho que você citou o Wilhelm Reich, né, que era um seguidor de Freud, então a psicanálise acaba que talvez seja a chave para entender e para resolver esse problema, essa coisa dos afetos que você citou, que a gente pode colocar no espectro freudiano, dentro da pulsão erótica, né? Da Eros, aí, com o sentido de afeto, de amor, da maneira como Freud colocava. E você disse que esse processo de desnazificação ou desfascistificação, sei lá, esse processo de acabar de resolver o fascismo dentro da sociedade, isso passa por uma questão psicanalítica, então, né? E isso vai ser resolvido dessa forma. Qual foram as fórmulas, por exemplo, que você disse agora, que foram utilizadas na Alemanha para resolver esse problema da sociedade alemã do pós-guerra? Sim. A psicanálise pode ser um vetor, embora meu referencial seja um referencial que não é psicanalítico, embora eu use o Reich. Mas passa com certeza por um projeto amplo pedagógico. Quando eu falo amplo pedagógico, eu já remeto ao que foi feito e que é feito na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, que é uma educação para sensibilização. Por isso que ele não é um projeto estritamente lógico, formal, racional. Evidentemente, isso vai ter que estar em pauta nas escolas, nos espaços formativos, mas quando eu falo projeto pedagógico amplo, ele diz respeito à sociedade inteira, não só à sala de aula da universidade ou da escola. Ele é um projeto pedagógico de sociedade, porque o fascismo, ele parasita o tecido social, ele se filtrou, e eu uso como exemplo isso os casos cada vez mais recorrentes de alunos de escolas privadas ao redor do Brasil, com discursos extremamente elitistas, racistas, fascistizados. Eles são sintomas, na verdade, embora a gente tenha aquilo nos revolte muito. Quando eu olho para adolescentes falando isso, como professor de escola pública, eu penso que isso é um sintoma de um tecido social extremamente adoecido. O que os alemães fazem, os austríacos fazem? Eles fazem projetos de sensibilização. Se de um lado eles trabalham a história do que foi o nacionalsocialismo, o nazismo, o que foi o fascismo, eles levam esses alunos para museus, para campos de concentração, eles fazem trabalhos. Agora a gente tem um problema, que é as últimas gerações de sobreviventes do Holocausto estão morrendo, né, porque já estão em idade avançada, que ainda estão vivos. Então, a memória viva está sumindo, mas o que eles fazem se de um lado eles fazem um projeto pedagógico formal, de sala de aula, de universidade, etc., por outro eles fazem o que eu chamo de projeto de sensibilização. A gente vai precisar fazer um projeto amplo de sociedade, de sensibilização da sociedade brasileira, que ficou extremamente fechada porque é da ordem afetiva e subjetiva do fascismo nos fechar e nos distanciar para o sofrimento. Não por acaso, o presidente, que é um neofascista, que é o Bolsonaro, ele ria das pessoas, imitava pessoas morrendo de Covid, para demonstrar a distância afetiva, a distância empática com o sofrimento, porque é um projeto de dessensibilização, a um culto à morte. Eu sempre lembro
as legiões franquistas dizendo viva a morte na Guerra Civil Espanhola. Esse é o lema interno do fascismo como modo de afeto e de subjetividade, é viva a morte. É uma exaltação da arma, é uma exaltação da morte, é o não se importar com a morte do outro, é o não se importar com a violência física sobre o outro, uma vez que não seja eu que esteja sofrendo isso. Então, quando eu olho para a Alemanha, quando eu olho para a Áustria, quando eu olho para países que passaram pelo nazismo e pelo fascismo na Europa, que tiveram a guerra no seu próprio território, há um projeto pedagógico que envolve sensibilização. E isso é uma coisa séria, não é uma coisa menor. Sensibilização e reconstruir um laço que o capitalismo neoliberal destruiu, que é a noção de comunidade, de fazer parte de uma comunidade humana, uma comunidade que seja o bairro, daqui a pouco a cidade, o país, e não esse país, esse patriotismo vazio capturado pelo nazismo. Uma noção de comunidade de nós pertencemos a um grupo humano que compartilha valores culturais, valores éticos, morais em comum, e, portanto, nós somos um grupo humano que, em alguma medida, retoma a noção lá lexical em latim de solidariedade, insólido, estar em conjunto. Você tem esse seu estudo sobre extrema-direita, ele leva em consideração a influência religiosa, eu vi que você falou isso no início. Qual que é essa variável religiosa no Brasil, no caso específico do bolsonarismo, ela foi fundamental, me parece, né? De que maneira ela atuou, de que maneira ela atua ainda. Em frente aos quartéis, inclusive, Júdice, tem as manifestações são essas chamadas manifestações patrióticas, mas há uma permanente manifestação quase que histérica de surtos religiosos, pessoas no chão, de joelho, rezando, pedindo a Deus, pedindo às Forças Armadas, em nome de Deus. A sensibilização da sociedade sobre o fascismo também atua em cima da questão religiosa, ou isso é um outro projeto que tem que ser incluído? Sim, sim. Não só sobre a tolerância religiosa, mas essa captura de um expediente que é puramente religioso, que é a adesão, basicamente, à crítica à imagem do Bolsonaro, que é colocado ali como um salvador. Como é que o Bolsonaro ele acaba capturando esse lugar? Se a gente for remontar, quando começa essa migração de uma boa parte dos neopentecostais para a direita, eu remontaria ao Plano Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009 e 2010, quando a bancada evangélica rompe com o governo do Lula / Dilma, porque ali a busca por afirmação de identidades de gênero. A captura primeiro é a pauta moral, que captura esse público, que começa a migrar. A gente não pode esquecer que em 2008 a gente tem um documento bastante importante do Edir Macedo, que é um livro sobre um projeto político, Plano de Deus, eu acho, Plano de Deus, o projeto político cristão, alguma coisa assim. O que isso significa? Que há uma mobilização pelo pânico moral que depois vai se desenvolvendo o quê? No messianismo na noção religiosa de que Bolsonaro seria um enviado de Deus numa luta entre bem e mal. É uma reconstrução de uma visão maniqueísta. Maniqueu, então, é o primeiro sistema moral do que hoje seria o Irã, lá na Pérsia, né, lá de 6.000 anos atrás, que coloca muito simploriamente o bem contra o mal numa luta eterna. Essa noção bem de Star Wars, assim, tem o lado negro escuro da força e o lado do bem. Essa visão ela é fomentada entre a população, a parte que aderiu neopentecostal, onde o bem está do lado do Bolsonaro, porque Bolsonaro mobiliza moralmente. E aí há essa captura do que o João Reich aponta no fascismo, de pegar a religião e, em vez dessa seta religiosa apontar para Deus ou para Cristo, apontar para um sujeito, um ator político que captura de modo acrítico. É um público cativo, porque ele não critica, ele entende como um enviado de Deus. E é muito difícil romper esse sistema de captura religioso. Me permita eu passar um vídeo. Já estão chegando alguns vídeos, a gente está conversando, as pessoas vão mandando vídeos para ilustrar essa nossa discussão sobre o fascismo brasileiro, a organização da extrema-esquerda, e tem acontecido desde ontem. Nova York tem sido um palco dessa organização da extrema-direita brasileira, em torno da visita de ministros que estão participando
um jabá lá, de um evento desse sem sentido, que foram para lá e estão sendo achacados por essa extrema-direita, que está muitíssimo organizada lá, como está no Brasil. Deixa eu passar esse vídeo aqui rapidamente para a gente, só para ilustrar e a gente voltar a conversar, que eu achei muito interessante, de como eles estão, na verdade, criando um método, a meu ver, viu? Deixa eu ver aqui, que são muitos vídeos. Esse aqui. Olha aqui, ó. Olha aí, tem um novo patriota, agora o patriota da van, tá vendo? Eles estão cercando o carro dos ministros e estão reproduzindo aquilo que para nós é uma piada. Ó, de novo, ó, ministro. Ó. Isso em Nova York, hein? Olha o nível de fanatização dessas pessoas, as roupas, a histeria, o megafone, o cara na frente, aí ele vai e gruda, igual o patriota do caminhão. Me chamou muita atenção isso, né? Olha só. Porque para nós, Júdice, isso foi uma enorme piada, um meme fantástico, mas para eles não. Foi um ato de heroísmo que eles estão repetindo como método. Fizeram agora de novo em Nova York. Isso, eu quero te perguntar, isso é o resultado desse descolamento total da realidade por conta desse fechamento, dessa reclusão de bolha informativa, de qual eles só têm acesso a informações que são validadas? Sim, por um lado é isso, e por outro é essa percepção que eles têm de estarem participando de uma cruzada. É uma coisa sacrificial, eles querem produzir, obviamente, o factoide, porque se a disputa ela se tornou pela narrativa e não mais pelo fato no mundo, né? Uma disputa narrativa. Tem gente que vai dizer que a vacina não funciona, que a Terra é plana. Quer dizer, eles migram isso o tempo todo. Se a disputa é pela produção, e isso tem muito esse tipo de disputa que é forçar... o sonho de um deles era ser atropelado ali, porque formaria um factoide, algo como um mártir, né? E eles se percebem como um mártir numa perspectiva religiosa, mesmo que não sejam religiosos, porque eles se compreendem como numa luta do bem contra o mal. E aí essa dimensão que eu chamo de religiosa já está embutida neles a noção de que talvez eu passe por um sacrifício. A coisa de constranger publicamente é uma estratégia muito bem sucedida que tem nascimento lá nos Estados Unidos, com a formação da nova extrema-direita estadunidense, alt-right, alternative right, que vai ser a base da eleição do Trump. Eles começam com muito sucesso a fazer esses jogos de constranger, de irritar, essa coisa de filmar que o MBL fazia muito, de se filmar e ficar irritando até tomar um tapa, tomar um soco e daí fazer todo o jogo em cima disso. Essa é uma tática muito bem sucedida e internacionalizada a partir da alt-right estadunidense, que aqui vai ser aprendido rapidamente pelos bolsonaristas. O que eles querem? Eles querem fazer a disputa narrativa, eles querem fazer como se fossem mártires, eles querem fazer como se eles estivessem sendo subjugados por um grande conluio. O cerne desse pensamento bolsonarista é teoria da conspiração. É a noção de que é um grande sistema e que eles estão lutando contra, não por acaso, a grande referência da extrema-direita global, como metáfora, é o filme Matrix, onde o sujeito lá acorda e se dá conta que é um sistema controlando ele vai lutar contra o sistema mesmo ele sendo muito mais fraco. Essa é a noção que eles têm. Então eles têm uma coisa do messianismo, de uma coisa religiosa, de uma coisa sacrificial, de uma sensação de ser mártir ou querer tornar-se mártir por um projeto maior. Vocês trocam a noção de guerra santa da Idade Média por um plano de Deus para nação brasileira, projeto patriótico da extrema-direita. Pronto, tu tem a mesma receita. No Tribunal de Nuremberg, em 1945, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, que iniciou as sessões, não sei se foi no discurso inicial, foi durante o julgamento, se chamava Robert Jackson. Ele disse uma coisa importante, que o futuro do nazismo seria definido pelo futuro que se daria aos nazistas. O futuro do nazismo dependia do futuro dos nazistas. Depois se adaptou essa frase
no caso da América Latina, a tortura, que o futuro da tortura dependia do futuro que a gente daria aos torturadores. No Brasil, nós demos um futuro maravilhoso para os torturadores. Foram todos anistiados, perdoados, nunca foram incomodados, né? Incomodados seriamente. Houve uma denúncia, um outro foi exposto, mas do ponto de vista da justiça de transição, ela nunca aconteceu. E isso, né, o resultado final dessa omissão permanente em relação à tortura, às ações da extrema-direita, à ditadura militar, enfim, o resultado disso foi a eleição do Bolsonaro, fazendo uma elegia dessas coisas, né? Fazendo uma idolatria, resgatando a idolatria da tortura, da ditadura militar, do autoritarismo. Você acha que parte da educação, da solução para o problema da extrema-direita é que nós, em algum momento, teremos que punir a extrema-direita, assim, fazer uma justiça em relação a, por exemplo, o que foi feito no governo Bolsonaro durante a pandemia e outras coisas correlatas como essas? Eu queria só, antes do Júdice responder, compartilhar com vocês aqui um vídeo do Toffoli, lá nos Estados Unidos, falando sobre isso, dizendo perfeito, perfeito, ótimo. Tá? Eu acho que é muito importante a gente ouvir essa fala dele. Nós não podemos deixar que o ódio entre no nosso país. Nós não podemos viver só dos extremismos. Ele fala assim, né? Podemos deixar... É sempre ruim comparar com outros países, mas nós não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina, que a síntese é aquele filme do Darín, O Segredo dos Seus Olhos. Uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar. O Brasil é muito maior do que isso, o Brasil é muito mais forte do que isso, e nós não vamos cair nessa situação que, infelizmente, alguns vizinhos nossos caíram. Em 34 anos de... Olha o tamanho da estupidez que esse sujeito, que é uma máquina de falar coisas estúpidas, está falando. Olha que comparação estúpida, né? Pegou um filme, aliás, devia ter citado o filme agora, 1985, com o Darín, não O Segredo dos Seus Olhos, que, aliás, não é isso que ele está falando, tá? Não é isso que ele está falando, pelo contrário. É um filme que denuncia o grau de violência e de estupidez que estabeleceu na Argentina a partir da ditadura, né, dentro de um outro processo. Quer dizer, ele não tem ideia do que ele está falando e ele está fazendo aquilo que se faz no Brasil desde sempre, já criando um ambiente de conciliação, deixa tudo para lá, não olha para o retrovisor e vamos para o futuro, se perdoa tudo e a gente entra de novo nessa espiral da reorganização da direita, dos golpistas, e vem um novo bote pela frente, que ele certamente Toffoli vai apoiar de novo. Mas é isso que eu estava discutindo, muito bem colocado, mas foi ótimo ter colocado isso, porque isso ilustra perfeitamente o que a gente está discutindo aqui, não é, Júdice? Eu acho que um grande problema histórico do Brasil foi a anistia, assim, e quando o governo Dilma buscou instaurar a Comissão da Verdade, o que aconteceu? Os militares entraram em parafuso, assim, porque... o Bolsonaro, ele traduz o pensamento da caserna. Essa noção de que houve uma revolução e não uma ditadura, isso está posto no Exército Brasileiro desde os anos 60, desde 64. A gente tem um documento muito mal escrito, por sinal, de mais de 1000 páginas, que é o Orville, que é o livro ao contrário, que é um livro que circulava internamente, acredito que ainda circula, entre os militares, contando uma contra-história da ditadura, da implementação da ditadura militar no Brasil. Quer dizer, quando a gente olha, ele podia ter citado mesmo a Argentina em 1985, quando a gente percebe que não houve responsabilização dos militares no Brasil, o que acontece? A gente tem essa sensação permanente que a democracia é uma concessão do generalato brasileiro, que toda hora eles ficam lá, um Braga Neto da vida, um general Heleno fica dando uma letrinha aqui, outra ali, dizendo que se não fizerem tal coisa, eles vão se meter. Eles se meteram a fazer uma interpretação totalmente torpe. O general Mourão, que foi eleito senador pelo meu estado, infelizmente, uma coisa patética, mais uma vez, que acontece aqui eleitoralmente, deu uma entrevista esses dias dizendo que é o poder moderador, e o entrevistador falou para ele, não, isso não está na Constituição, mas a percepção do Mourão é a percepção militar de que, bom, a gente está deixando vocês brincarem de democracia enquanto for bom. Quando a gente olha para o caso argentino, que é exemplar, né, no julgamento, inclusive é o primeiro julgamento civil
de militares, esse que ocorreu, que é relatado em 1985. Eu tive na ESMA, em 2018, conhecendo, aquilo foi transformado em um local de memória. O presidente, na época, o Kirchner, disse, olha, isso aqui está mais 100 anos com os militares, mas agora vai ser um museu da tortura, e não me importa, não tenho... Ele, inclusive, fala, não tenho medo de nenhum de vocês, isso aqui vai ser um espaço de memória. O Brasil nunca encarou seu passado, conciliou, e se fizer isso novamente, o que o Brasil vai estar fazendo? Vai estar dizendo para a extrema-direita, continuem, que aqui é espaço livre para vocês. Vocês cometem os crimes que vocês quiserem, vocês aderem. E o Exército tem uma culpa muito relevante nesse governo Bolsonaro. Eles ocuparam mais de 7 mil cargos e endossaram esse governo genocida. Quer dizer, se não responsabilizar, o que vai acontecer é a tendência de que se normalize, já está normalizado em certa medida, a extrema-direita, e eles cresçam e continuem sendo a força política para polarizar com o campo progressista que está identificado no PT, basicamente, neste momento, né? Não, olha só falar uma coisa, essa coisa do Toffoli é inacreditável. O Toffoli é provavelmente a escolha mais trágica que o PT fez para o STF, porque era uma figura orgânica, ligada ao Partido dos Trabalhadores, que deve tudo da vida dele ao Lula, deve tudo ao PT, e que imediatamente foi cooptado para a direita e para a extrema-direita, né, e virou uma espécie de soldado dentro do STF para esses interesses da direita e da extrema-direita. Assim, é uma figura grotesca hoje. Inclusive, eu estava ali reparando, inclusive a aplicação capilar dele deu errado também. Deu tudo errado para ele. Tá, uma figura assim, é inacreditável que num fórum internacional público esse cara tem desrespeito de ir para lá e fazer um discurso desse, inclusive contra a Argentina. Contra a Argentina. Que é um ponto da extrema-direita brasileira, né? Porque exatamente. Ele se tornou um totem. E isso é um traço que dá para ver no bolsonarismo, que é estruturalmente do fascismo. O fascismo ele só existe enquanto ele constrói inimigos imaginários, internos ou externos. Se para Hitler era o judeu e o bolchevique o problema, o russo, para o bolsonarismo é o mal patriota, que somos nós, que não somos fachos, não somos fascistas, e a Venezuela, depois virou a Argentina. Eles vão mudando dependendo da orientação. Então, ele não sei se foi a intenção dele, talvez seja. O que ele acaba operando ao falar da Argentina? Ele faz um apito de cachorro para a extrema-direita brasileira. Ele sinaliza para a extrema-direita. Está com eles, né? Está com eles. Como que ele pega? Quantos países não julgaram seus ditadores posteriormente? E ele pega o caso argentino. E ainda usa muito mal, muito porcamente, o filme Segredo dos Seus Olhos, como se fosse esse um problema, como se fosse uma punição revanchista, que é o argumento dos militares a partir de 2010 com a Comissão da Verdade. E assim, ele não viu esse filme, certamente passaram essa informação para ele, porque esse filme não trata, a temática do filme não tem nada a ver com uma autocrítica ou uma crítica em relação ao posicionamento das esquerdas, da própria Argentina sobre a ditadura. A gente enfrentou a ditadura, prendeu os ditadores. Jorge Videla morreu sentado numa privada, cagando numa prisão. A escola de mecânica da Armada, a ESMA, que você citou, que é considerado um dos maiores centros de torturas da história da humanidade. Se mataram 20 mil pessoas na ditadura argentina. Você tem ideia, o Pinochet, que é o nosso, que é a figura que personifica o ditador latino-americano dos anos 60, 70 e 80, na ditadura chilena se mataram 3 mil pessoas. Na Argentina houve uma decisão formal, como houve em Nuremberg, na Alemanha nazista, de extermínio da esquerda argentina. Extermínio. Mataram 20 mil pessoas, boa parte delas jogadas vivas no mar. Dopadas, engessadas e jogadas vivas no oceano. É sobre isso que essa figura patética desse Dias Toffoli vai num fórum internacional. Não merece estar levando o esculacho dos bolsonaristas? Merece sim. Eu passei um dia inteiro na ESMA quando eu estive lá com meu melhor amigo, e quando eu saí no fim da tarde,
eu olhei para ele e disse assim, para quem não sabe, eu sou descendente de judeus que fugiram do Holocausto, né? Eu saí de lá, olhei para ele e disse assim, eu acho que eu sei como uma pessoa se sente quando vai a Auschwitz, quando sai do campo de concentração. É isso. O clima é exatamente o mesmo. Agora, é um povo, o povo argentino, que encarou sua história, que encarou de frente. E eu penso, como que no Brasil a gente não tem nada minimamente próximo a isso? É uma coisa inacreditável. E também isso explica muito essa noção revanchista que há dentro de escalões do exército, principalmente quando se instaura a Comissão da Verdade. Porque o revanchismo é essa imagem do filme que o Toffoli fala, como se toda punição e toda responsabilização fosse ser uma tortura continuada infinita, o que não é verdade. Responsabilização não tem a ver com revanchismo, mas o discurso interno era a Dilma e o governo do PT querem fazer uma revanche, isso já passou. O próprio discurso do Bolsonaro, quando ele começa a ser projetado pela mídia, principalmente esses programas Luciana Gimenez, CQC, essas porcarias que começam a projetar ele para o grande público, ele fala, isso aí já passou, isso é passado, tem que olhar para frente. Esse é o discurso mais conveniente para a extrema-direita que quer se livrar disso. Esse é o discurso mais conveniente para o exército que quer se livrar do seu passado. Esse é o discurso base ao redor do mundo de grupos nazistas, neonazistas, ou não abertamente neonazistas, mas extrema-direita, para dizer isso foi um contexto. Tanto que essa busca por explicar o nazismo como esquerda, ou como um caso específico que não se adequa, que neoliberais passam o tempo todo fazendo isso, esses tipinhos Partido Novo passam o tempo todo dizendo, não, o fascismo, o nazismo não é de direita, ele é um caso específico, o que eles querem fazer? Eles não querem o filho feio deles, eles não querem o filho monstruoso, assim como a ditadura, o exército não quer o filho monstruoso deles. É exatamente isso. Vem cá, eu fiquei muito ideia, eu não vi o seu vídeo, Júdice, mas das 15 semelhanças entre o nazismo e o fascismo brasileiro, é isso? Desculpa. Entre Bolsonaro, bolsonarismo e o nazismo. O nazismo. Você pode falar para a gente essas 15 semelhanças? Tem ela fácil aí? Você tem de cabeça? Eu tenho boa parte de cabeça. Eu parto do lema, né? Brasil acima de tudo, que é o Deutschland über alles, né? A Alemanha acima de tudo, vai passando pelo Erwache Deutschland, que era o movimento Acorda Alemanha, e daí tem um movimento neoliberal ligado ao bolsonarismo lá de 2013, que é Acorda Brasil, que vai estar ligado a esses MBL, vem para a rua e vai passando para níveis muito mais escancarados. Vocês veem que os sinais nazistas ou neonazistas do governo Bolsonaro cada vez ficaram mais escancarados. A gente vai chegar lá, o Alvin, né, como ministro da propaganda, fazendo um enquadramento, um discurso igual a de Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda alemã nazista. A gente tem um monte de sinais, a gente tem um apito de cachorro clássico da extrema-direita supremacista branca, que é o copo de leite, que o Bolsonaro vai lá tomar numa live, a gente tem o Bolsonaro compartilhando frase do Benito Mussolini. A gente tem uma série de sinais, e aí é engraçado que esse vídeo ele foi derrubado em 2 horas no TikTok. TikTok é a rede que eu tenho mais alcance e que fura mais a bolha de esquerda. Em 2 horas, de modo inapelável, e isso que eu tenho vídeos que mostram símbolos neonazistas, porque eu mostro para as pessoas o que são símbolos e explico. Eu tenho uma série de 8 vídeos para reconhecer símbolos nazistas contemporâneos que não seja swastika. Esses nunca foram derrubados. O sobre o Bolsonaro foi derrubado de modo inapelável. Esses símbolos essas coincidências, que eu chamo coincidências, tem outros casos, como por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando houve o distanciamento social imposto pelo governador Eduardo Leite, de uma política de Nova Prata, interior, que ela usou o lema do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, que era o trabalho liberta. Arbeit macht frei, em alemão, que está lá. Tem também o Bolsonaro recebendo a Beatrix von Storch, que é líder da Alternative für Deutschland, a Alternativa pela Alemanha, que é o partido de extrema-direita alemã, que virou a terceira força alemã contemporânea. Ela é neta do ministro das Finanças de Hitler, foi recebido com honras, sem ser uma representante oficial do Estado alemão. Ela foi recebida com honras no Brasil. Ela tem vários discursos, né, neonazistas. Tem também a visita do Tucker, da Fox News, que é um sujeito, um apresentador da Fox News, que é uma mídia trumpista estadunidense, e que ele vive nos programas
propagando uma teoria da conspiração que é The Great Replacement, que é a grande substituição. Tem um vídeo contando sobre isso, que é uma teoria supremacista branca sobre os brancos estão sendo substituídos nos Estados Unidos por mexicanos, por negros, essa doideira. Então, nesse vídeo eu elenco 15 pontos que vão desde os discursos até a semiótica, até a coisa da simbologia, até a coisa mais escancarada do bolsonarismo ligado ao nazismo. Tá certo, então. Vamos ver os superchats, Mafê, que já chegaram enquanto a gente conversava com o Júdice. Em seguida, a gente já passa para a gente se despedindo dele, por favor. Vamos sim dizer que já entramos na nossa fase de dobrar a meta financeira, mas ainda faltam 2 novos membros para a gente fechar a nossa primeira meta de membros, ou seja, no total faltam 7 novos membros para a gente fechar a meta total do nosso cafezão da manhã. Então, quem puder, torne-se membro por R$ 2,99 por mês, tu já contribui um montão aqui com a gente, ou quem já for membro e quiser comprar um pacote de assinaturas e distribuir aqui no chat, por favor, faça isso. A Alexandra Ferreira Pedroso diz, sobre representatividade, visibilidade e significância. Estou aqui porque estão Renato e Jones. Renovação Brasil, escureçamos, axé. O Rodrigo Rodrigues, esse Júdice, além de inteligente, é também muito lindo. Começou o nosso Decemers Tinder. Nós temos o Decemers Tinder. A Cíntia Denise Bordini, bom dia. Minha contribuição hoje é por ver o Júdice, um gaúcho consciente. Artigo raro por aqui ultimamente. O Raras Putin, Júdice, a fraqueza do bolsonarismo não seria a utilização de agentes de fora, como igreja e militares? Os nazis e os fascistas eram fortes antes do poder? Tu pode responder ao final, Júdice? Pode ser? Posso. O Ivo Zimmermann, Mafê, meu superchat tocou em assunto proibido. Eu achei aqui o superchat do Ivo, que eu não tinha lido. Qual é o assunto proibido? Não tem assunto proibido nenhum. Eu aqui não tinha pego o superchat. Ele diz aqui, Leandro, saí de membro da mídia progressista, pois não consegui eco ao denunciar a apropriação do fundo eleitoral pelos deputados federais, deixando os demais com migalhas. O Ivo, ele é irmão do Tarcísio Zimmermann, aqui do Rio Grande do Sul, e teve todo um debate. O Tarcísio é um quadro histórico do Rio Grande do Sul, do PT, ele estava concorrendo a deputado federal e durante a campanha eleitoral ele largou a candidatura e, inclusive, se desfiliou do PT em função de não concordar com a divisão do fundo eleitoral. Então, está registrado aqui o superchat do Ivo Zimmermann. A Célia Carvalho, diante disso, é urgente desfascização, principalmente desses jovens oriundos dessas famílias, para até mesmo proteger o futuro. Urgência urgentíssima. A Marlene Costa, cooptados têm o mal em si ou maioria é ignorância? A Areia da Praia, tem um sobrinho que é professor de História e olavista. O que fazer com esses profissionais que estão em sala de aula ensinando M? A Célia Carvalho diz, uma amiga enviou um áudio avisando que estava pegando as armas para ir para a manifestação. O terço e a imagem de Nossa Senhora. Pavor disso tudo. O Paulo Ricardo Paes, uma vergonha, um absurdo, se cometeu crime e se cometido que a lei penal seja cumprida. Declarações como essa mostram como não devemos nos calar. A Maria José Alves, que aula, Renata, é para ser vista e revista. Obrigada ainda para o Renato, para o Júdice. Nós já tivemos o Renato, nós tivemos uma dupla de Renatos hoje por aqui. O Renato Ribeiro diz, façam um recorte desta fala do professor Renato sobre a desfascistização. Façam uma live com ele e com o Rudá. Olha aqui, o nosso povo já pedindo um encontro entre Júdice e Rudahit. O Robson Bob Sobreira, os generais obedecem 100% à matriz maçônica Mundi. O Renato Ribeiro também diz que a partir de toda esta organização bolsopata, cadê a organização? Vamos esperar um novo 2013, novo 2016? E a Márcia Cruz fala que o Toffoli cita o filme errado, porque o discurso foi comprado por seus amigos milicos. Isso. Ele não viu nenhum dos 2 filmes, ele é um lambe-botas. Eu também acho que ele errou ele se confundiu, é verdade. Eu acho que mandaram ele falar do Argentina 1975 e ele falou o filme errado. Não tem nada a ver com o que ele falou. Já seria uma estupidez ele falar do Argentina 1975, porque é justamente a justificativa para a justiça de transição e para a punição dos assassinos e torturadores. Né? É uma indigência. Mas vamos lá. Isso aí, agora contigo. Acabou chorarem? Acabou. Então, a despedida, as palavras são suas, Renato. Não esquece de falar do seu canal. Muita gente querendo saber como é que acessa os seus vídeos. Sim.
Inclusive, dos últimos vídeos foi sobre desfascistização mesmo, de que perguntaram, né? Meu canal é esse @ que eu botei exatamente porque não é fácil de escrever. Gente, eu sempre falo que eu não pensei em fazer, não pensar em fazer vídeos, né? Então eu não me importei com ter um nome didático, então eu misturei Mas Nietzsche. Rapaz, Nietzsche, não, o nome você não esquece. Nietzsche 4 Speed. Para fazer um trocadilho com um jogo que eu jogava que era Need for Speed, jogava no videogame, então ficou Need for Speed. E eu tenho essa mesma @ para todas as redes que eu tenho, que é Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Eu tenho essas 4. O Facebook eu fui expulso em 2018 de tanta ameaça de morte de bolsonaristas, então eu preferi sair daquele lugar insalubre, mas estou nessas 4 redes como Need for Speed. Agradeço demais o convite mais uma vez. Sempre que vocês chamarem e eu puder, estarei aqui. Obrigado pelos comentários, pessoal. Já vi que o pessoal no Twitter já está comentando também lá da participação. Agradeço muito e, assim, a última mensagem que eu tenho é: o projeto pedagógico de desfascistização do Brasil caberá a todos nós, porque é um projeto amplo que vai passar por falar com a tia bolsonarista, eu sei que é sofrido, vai passar por falar com as pessoas que a gente encontra todo dia, com o porteiro, com o entregador do correio, com todo mundo, passa por todo mundo, e a gente vai ter que descobrir modos, e aí nos vídeos eu tento indicar por onde a gente começa, assim, ou fica para uma próxima conversa. Agradeço muito o convite, ficarei assistindo aí o Jones. A montagem de gulags, você acha uma coisa muito radical, assim, não? De gulags? Os incorrigíveis? Porque eu acho que tem uns que não tem jeito, não? Você não acha? Não tem uns que não tem jeito? Eu acho que tem níveis de fascistização que não são disputáveis. O que eu proporia, em vez de gulag, é fazer ferrovia com chave Phillips e cortar cana com faquinha de 100 sem ponta. Só para dar uma educada. Assim. Brincadeira. Vou dizer na internet, Judes é um stalinista, vão me denunciar e me cancelar com esse pedaço aqui. Já estou até vendo. Tá bom, então. Obrigadíssimo, Renato. Obrigado mesmo. Bom dia, pessoal. Tê-lo aqui conosco no nosso café da manhã. Um abração para ti. Abraço, valeu, gente. Tchau. É isso. A gente podia mudar o nome do café da manhã para Gulag da manhã. Seria legal, não? Seria um espaço democrático? Gulag da manhã. Traga o seu fascista para cá então, e deixa ele com a gente. Muito bom esse cara. Eu gostei demais dele, hein, cara? Muito legal. Ele é ótimo, né? Eu, particularmente, nunca tinha falado com ele, eu tinha falado. Não, ele nunca tinha vindo por aqui. Sensacional, genial, muito bom, ótima entrevista, muito legal atrás dele aqui. Olha, estão com 4.400 pessoas ao vivo, maior parte delas com escorpiões terríveis.